Olá, aqui é a pastora Vilma Lira com mais uma reflexão para você pensar hoje. Para pensar hoje, mudar. Olá, meu querido e minha querida do Pensar Hoje. Como você está? Eu espero que você esteja bem. Eu espero que você esteja realmente tendo experiências boas com Deus através dessas meditações e também através de tudo que o Senhor tem se revelado a você nesses dias. Que Deus te abençoe. Fique comigo até o final para que a gente possa orar juntos, tá bom? E hoje nós vamos meditar no Salmo 39. E esse salmo diz o seguinte: Eu disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porei mordaça a minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Emudeci em silêncio, calei a respeito do bem e a minha dor se agravou. O coração me ardia no peito. Enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. Então eu disse em voz alta: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida, é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades, não permitas que os insensatos zombem de mim. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de mim o teu flagelo, pelo golpe da tua mão estou perecendo. Quando castigas alguém com repreensões por causa do pecado, destróis nele, como traça, o que tem de precioso. De fato, o ser humano é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não fiques insensível às minhas lágrimas, porque sou forasteiro diante de ti, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Que salmo incrível esse! Ai, ai, Davi, tão humano quanto nós, tão imperfeito quanto nós, tão vaidoso quanto nós. Você já passou por algum momento que parou para se autoanalisar, se auto-olhar, se auto-enxergar, se ouvir? É tão estranho quando a gente para fazer isso de uma maneira assim muito sincera. Existe uma palavra hoje muito usada no coach que é transcender. Na verdade, transcendência deveria ser usado, esse termo deveria ser usado tão somente para Deus. Mas nós estamos usando muito esse termo para dizer assim, a posição de alguém que consegue sair um pouquinho do aqui e olhar de cima as situações, analisar de cima, olhar por cima a situação. E hoje, eu lendo esse salmo, eu fiquei pensando nessa palavra, quando a gente consegue assim se olhar por cima, como se a gente estivesse se analisando, mas não de dentro para fora, mas nos olhando com um olhar imparcial, assim, apenas analisando quem nós somos e o nosso proceder. Não sei se eu estou me fazendo entender bem, mas esse salmo me leva a pensar sobre isso. Muitas vezes nós pensamos que estamos abafando, que sabemos que temos respostas. Você já viu como nós gostamos de dar opiniões, quando nas conversas nós sempre temos as opiniões prontas, as dicas, as receitas, nós temos sempre algo a dizer. E de repente Davi aqui, ele começa a se perceber assim.
Eu acho que Davi estava fazendo esse exercício de transcendência, né? De ir além, de estar acima, se olhando, olhando como ele se comportava, como ele falava. E ele aqui fala assim que ele fez um propósito, né, com ele mesmo, de não pecar com a língua, colocar uma mordaça na boca dele enquanto estava na presença pelo menos dos ímpios, né, ou do ímpio. Calar a boca, ficar na sua, não falar nada. Inclusive ele fala que nem sobre o bem ele iria falar. Mas depois aqui fala assim que a alma dele começou a ficar tão inquieta que ele não se aguentou. E o que é isso? E de repente Davi fala assim: Senhor, me dá a conhecer, me faça conhecer. Ele fala assim: eu comecei a ficar muito inquieto no meu coração enquanto eu meditava. É como se um fogo pegasse dentro de mim. Então disse eu com a própria língua: Senhor, me faça conhecer o meu fim, a soma dos meus dias. Quer dizer assim: Senhor, me faça me entender melhor, me faça me conhecer melhor. E ele começa a perceber assim: olha, não somos nada, somos fumaça, somos só vaidade. Existe um livro na Bíblia chamado Eclesiastes, que ali essa frase é muito repetida pelo autor, que todos dizem ser Salomão, mas pelo menos grande parte ali do Eclesiastes, né? Mas fala, tudo é vaidade correr atrás do vento. Quer dizer, vaidade tem a ver com aquele vapor, né? Imagine uma panela no fogo com água fervendo, ela tampada, você destampa, aquela fumaça sai, em poucos segundos, milésimos de segundos, aquele vapor você já não enxerga mais. Isso é a nossa vida. E muitas vezes nós somos tão vaidosos, tão arrogantes, tão soberbos, achando que sabemos muito, que temos muito para ensinar, que temos muito. Realmente, pela graça de Deus, Ele vai nos concedendo sabedoria quando nós a buscamos com sinceridade. Como diz lá em Tiago, você quer sabedoria? Peça a Deus, Ele dá liberalmente. Quer dizer, sabedoria é algo que Deus gosta de nos dar. Mas o que é que nós vamos fazer com essa sabedoria? Aí é que está. O que é que nós vamos fazer? Como nós vamos empregar essa sabedoria? Como nós vamos utilizar essa sabedoria? Muitas vezes Deus vai nos concedendo conhecimento, vai nos concedendo entendimento, vai nos dando carisma, vai nos dando tantas coisas boas, mas nós vamos usando isso com tanta soberba, com tanta arrogância, querendo sempre dar a última palavra, querendo sempre ter razão. Eu tenho pensado muito sobre isso. Às vezes até atropelando os processos do outro. Nós fazemos isso em família, nós fazemos isso com os amigos, nós fazemos isso com os nossos liderados, às vezes nós fazemos isso até com os nossos líderes. E Davi, ele está nesse momento aqui de pensar sobre isso, né? De querer colocar um freio na língua. Por que nós precisamos ter sempre a última palavra? Por que nós precisamos sempre ter uma opinião formada sobre tudo, como dizia Raul Seixas, né? Por que a gente precisa ter essa opinião sempre formada sobre tudo? Eu creio que a grande resposta que eu preciso ter, sabe qual é? É estar pronta para responder à razão da minha esperança. Isso sim, eu preciso estar sempre pronta para fazer, como a própria Bíblia fala. Mas no restante, em alguns momentos nós estamos fazendo sacrifícios de tolo, respondendo coisas que ninguém está nos perguntando, respondendo coisas que nós não fomos inquiridos para isso, dando opiniões demais, nessas vãs opiniões, muitas vezes fica tão claro, às vezes a nossa soberba, a nossa arrogância, outras vezes até a nossa ignorância, a nossa tolice. Eu já respondi coisas que depois eu falei, gente, como eu falei isso? Eu não tinha pensado bem antes de responder, foi no impulso. E Davi aqui, ele retrata essa luta, né? Entre o saber, o ter respostas, mas ao mesmo tempo aprender a ficar um pouco calado,
a ficar um pouco na sua. Outras vezes, quando nós não temos respostas, é bom que nós admitamos também isso. Nós não sabemos tudo. Que a palavra de Deus diz que até o tolo, quando ele se cala, ele pode se passar por sábio. Então, a sabedoria também passa pelo silêncio. Esses dias eu estava vendo no YouTube alguns vídeos sobre a importância dos quietos. Como os quietos, as pessoas quietas são relevantes. E a gente pensa que não, que são os falantes, os comunicadores, os que expressam bem, os que falam, enfim. Mas os quietos e os calados têm um papel muito relevante na sociedade também. Por tudo que eles desenvolvem na sua quietude, por tudo que eles desenvolvem com relação a observar, a ponderar melhor as coisas. E o silêncio, ele tem um poder muito forte também na nossa vida. Quando nós nos calamos e nos aquietamos, quando nós colocamos a nossa alma em silêncio, nós podemos ouvir até o som do silêncio. O silêncio, ele tem um som próprio. E nós precisamos aprender. Por isso que tem aquele versículo que diz assim: aquietai-vos, fiquem quietos, calem-se, sosseguem. Como se fosse assim, para aí, para. Às vezes eu faço isso com a minha cachorrinha. Às vezes ela está muito excitada, muito brincalhona, muito, pulando demais. Eu falo, para. E eu penso que Deus às vezes faz isso com a gente também. Vilma, cala, quieta, para. Fique em silêncio, aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Serei exaltado. Serei exaltado. Essa nossa agitação, essa nossa fala o tempo inteiro, esse nosso desejo de dar a última palavra, de ter opinião sobre tudo, isso está nos afastando de Deus. Isso está nos afastando do que é importante. Isso muitas vezes está nos afastando de termos contato com nós mesmos. Quem sou eu? O que eu penso? O que é a minha vida? E às vezes esse excesso de fala também, esse excesso de opinião, esse excesso de eu preciso ensinar, muitas vezes está nos afastando das pessoas também, porque as pessoas se cansam também. Sempre a gente tendo opinião, sempre uma pessoa ali falando, isso em família vai cansando. Esses dias eu parei para pensar sobre isso. Isso vai se tornando um estilo de vida meio cansativo. Sempre tem o mas, sempre tem um adendo, sempre tem uma análise. É óbvio, meus queridos, que eu não estou falando aqui que a gente tem que passar pela vida sem opiniões, sem falar, né? Se Deus te chamou para ser uma voz influente e influenciadora, amém, fale mesmo. Abra sua boca e fale. Mas eu estou falando nessa convivência do dia a dia, sabe? De sempre ter uma opinião formada, sempre ter algo a acrescentar. Às vezes a gente precisa aprender a calar um pouco a boca, sabe? Fazer um ponto final, deixar que o outro fale, fazer algumas vírgulas. Esses dias eu estava observando uma pessoa com a qual eu estava conversando, quer dizer, conversando em termos, né? Porque ela não fazia vírgula, ela não me dava oportunidade de... Não era uma conversa, era um monólogo, aquilo era um monólogo. Então, assim, comece a se perceber, eu quero te chamar a atenção sobre isso, sabe? Comece a se perceber até onde você deve falar, até onde você deve se calar, até onde é vaidade, até onde é querer dar a última palavra. Davi estava nessa análise aqui. E Davi corre para o Senhor e ele fala: Senhor, me dá a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade. É tipo assim, Senhor, eu já estou num nível tão alto de vaidade, de achar que sei tanto, que já alcancei, né, alguma maturidade, que eu estou precisando que o Senhor me puxe aí um pouco. Desce aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o
prazo da minha vida é nada. Ele mesmo chega à conclusão, né? A Bíblia fala que nós não temos condições, Jesus falou isso no Sermão do Monte, né? Que nós não temos condições de acrescentar um côvado, né? Que é mais ou menos um palmo, um pouco mais que um palmo, a nossa existência. E aqui Davi fala sobre isso também, né? Quando ele fala, Senhor, me mostra aí para que eu perceba a minha fragilidade. Aí ele fala, quando eu olho para Deus, que é isso, né? Os meus dias não são nada diante dele. A soma dos meus dias enfim, tudo é muito pequeno, tudo é muito vulnerável. Os meus dias têm o comprimento de alguns palmos apenas. É tudo muito pequeno. E, meus queridos, nós somos tão orgulhosos, tão vaidosos, tão arrogantes. E eu falo nós, porque eu me incluo nisso também. É uma luta diária isso. É uma luta. Segurar o nosso ego é uma luta. E eu sei que você enfrenta essa luta também. Alguns mais, outros menos, mas todos nós enfrentamos essa luta. E Davi aqui está dizendo, olha, na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Por mais certo, por mais íntegro, por mais que pareça humilde, ainda tem vaidade ali, é pura vaidade. Nós não somos nada, meus queridos, não somos. E o que somos, somos em Deus. E Davi diz aqui no versículo 7, e eu, Senhor, que espero? O que eu espero? Ele mesmo responde, Tu és a minha esperança. É no Senhor, é no Senhor. Então tira de mim, versículo 10, o teu flagelo, pelo golpe da tua mão estou consumido. Eu não sei, às vezes eu percebo Deus me corrigindo mesmo, assim, me golpeando. Você já sentiu assim, Deus fazendo isso? Mas às vezes eu me percebo assim, quando eu entro em algumas reflexões como essa que Davi entra aqui nesse Salmo 39, eu vou entrando assim em algumas profundidades com Deus e eu vou me sentindo assim, como se eu estivesse apanhando, mas não é que Deus está me batendo ou me castigando, sou eu mesma, por eu perceber o quanto eu sou pequena e o quanto Deus é grande, e aquilo vai me incomodando no seguinte sentido: como eu sou bobinha de achar que sou grandes coisas. Como eu sou bobinha, eu fico com vergonha de mim, sabe? Como nós somos bobinhos, como nós somos arrogantes, sabe? Como nós somos, pensamos que somos grandes coisas. Quero te dizer uma coisa, quando Deus te fez, Ele te fez com um propósito muito lindo. Ele nos fez para sermos o louvor da glória dEle. E muitas vezes nós queremos ser o louvor da nossa própria glória. É verdade, é verdade. Às vezes isso acontece inconscientemente, às vezes isso acontece de verdade mesmo, assim. A gente percebendo e a gente deixando. Eu quero te convocar hoje, junte-se a mim nisso de reconhecer diante de Deus a nossa fragilidade, a nossa vaidade, a nossa arrogância, sabe? Quem somos nós sem Ele? Quem seria eu sem Ele? Quem seria você sem o Senhor? Por Ele, para Ele, por meio dEle, são todas as coisas, a Ele, pois, glória eternamente. Amém. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome, toda a glória, todo louvor, toda majestade, toda exaltação. Então, vamos aprender com Davi nesse salmo, de que nós somos pura vaidade.
E aqui diz assim: Senhor, desvia de mim o olhar para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Desvia de mim o olhar? Como assim? Como pedir ao Senhor para desviar de mim o olhar? Mas ele diz assim: para que eu tome alento, para que eu respire um pouquinho, Senhor, antes que chegue o meu dia de ir. É como se fosse assim: Deus, o Senhor está revelando tanta coisa para mim que está sendo muito. Está sendo demais, Senhor. Então me deixa respirar aqui um pouquinho. Mas no versículo 12 ele vinha dizendo assim: Senhor, ouve a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro na tua presença, peregrino como todos os meus pais. Então parece contraditório, né? Na verdade, esse salmo aqui dá a impressão assim, que Davi estava numa crise existencial, assim. E ele fala, eu estou subindo, né? Eu comecei do 13, passei para o 12 e agora eu vou para o versículo 11, dizendo assim: quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que ele tem de precioso. A vaidade. Nós temos a vaidade, o orgulho, coisas assim que nós achamos o máximo, como coisas tão preciosas. Às vezes a beleza, às vezes a fluidez na comunicação, às vezes a simpatia, às vezes a inteligência, às vezes os bens materiais, e a gente tem essas coisas como quase um ídolo do coração. E aí quando o Senhor vem e nos repreende, Ele faz uma coisa muito estranha, né? Que é o quê? Destruir o que a gente tem de mais precioso, aquilo que se tornou o ídolo no nosso coração. Aquilo que é o objeto da nossa quase adoração, da nossa vaidade. E o Senhor vem, destrói aquilo. Né? O muito inteligente ele faz emudecer, aquele carro acontece alguma coisa, aquilo que te é tão precioso desaparece, e o Senhor permite isso. Mas Ele permite isso por quê? Para mostrar para nós que é vã a nossa filosofia, sabe? É inútil essa nossa vaidade boba, esse nosso orgulho bobo. É inútil isso. E por isso Davi fala assim: Senhor, olha, desvia de mim o seu olhar, porque o seu olhar traz luz para mim, eu preciso refletir sobre essas coisas tão esquisitas que tem dentro de mim. É por isso que Davi fala assim. Mas olha, essa não deve ser a nossa oração. Eu tenho orado muito ao Senhor. Senhor, joga a luz nas minhas trevas. Nós temos umas partes assim na nossa vida que ainda tem trevas. E nós temos outras partes, muitas, que são sombras. Sabe aquela coisa lusco-fusco, que não é treva, mas também não é luz, e a gente fica ali naquele limiar. E eu tenho pedido ao Senhor: joga a luz nas minhas trevas, Senhor. Eu quero ver. É duro, como Davi fala assim: Senhor, desvia de mim esse olhar, né? Tipo assim, me erra antes que eu passe e deixe de existir. Senhor, por favor, né? Dá um tempo aí. Mas eu tenho orado ao contrário. É uma oração meio louca, meio insana às vezes. Mas eu tenho falado: Senhor, me dê estrutura para eu aguentar tudo que o Senhor vai mostrar para mim sobre mim. E tem hora que Deus mostra algumas coisas sobre mim que dói. Que eu falo para Ele. Vou falar para vocês aqui como eu falo com Deus. Eu falo: caramba, Senhor, eu não pensava que eu era assim. Caramba, Senhor, eu pensava que eu era bem melhor do que isso. Mas por outro lado, se isso nos choca, por outro lado isso tem me feito crescer, amadurecer,
me fortalecer no Senhor de uma maneira mais verídica, mais verdadeira, sabe? E eu quero te chamar hoje para ter essa coragem também de dizer: Senhor, joga a luz nas minhas trevas, mesmo que doa, mesmo que seja às vezes até decepcionante ver quem eu sou de verdade, mas que o Senhor me ajude, me ajude. Porque, queridos, o que é que nós mais queremos? Não é sermos como Jesus? Então, se nós não passarmos por essa moenda, por esse Getsêmani, se nós não passarmos por esse tempo realmente de sermos esmagados, de nos confrontarmos com o nosso eu pecaminoso, nós não vamos chegar lá. E olha, eu quero chegar lá. Eu quero sim, mesmo que isso doa, e dói. Mas é uma jornada graciosa, porque existe graça, existe um Deus maravilhoso que nos acolhe e que cuida de nós e que olha para nós sabendo que nós somos frágeis, sabendo que somos vaidade, sopro, fumaça, logo a gente passa. Então, eu termino esse salmo aqui com o versículo 7. E eu, Senhor, que espero? O que espero? A resposta está no próprio versículo. Tu és a minha esperança. O Senhor é a minha esperança de dias melhores. O Senhor é a minha esperança para eu ser melhor. O Senhor é a minha esperança para corrigir os meus pontos falhos. O Senhor é a minha esperança de me fortalecer naquilo que eu sou fraca. O Senhor é a minha esperança para que eu seja mais parecida com Jesus. O Senhor é a minha esperança para que eu possa ser uma voz realmente que faça diferença na vida das pessoas. O Senhor é a minha esperança para que o nome de Jesus seja engrandecido e a glória do Senhor resplandeça através da minha vida. O Senhor é a minha esperança. E o Senhor é a sua esperança para tudo isso também. Deus te abençoe, meu querido e minha querida. Vamos orar. Senhor, minha oração hoje é simples, é curta e é objetiva. Faz-nos reconhecer a nossa fragilidade. Arranca de nós todo o orgulho. Arranca de nós qualquer vaidade. Arranca de nós, ó Deus, essa sensação de que sempre estamos certos, sempre temos a resposta, sempre somos isso, somos aquilo. Que ao mesmo tempo o Senhor coloque equilíbrio em nós, de que nós somos criação tua, nós somos formados e criados para o louvor da tua glória, para que as pessoas vejam em nós a tua glória. Que privilégio, que coisa maravilhosa! Mas que isso não sirva de orgulho, de vaidade, de enganos na nossa vida. Nos ajude nisso. Nós pedimos isso em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Que o Senhor traga humildade ao nosso coração. Que o Senhor nos ensine a sermos humildes como Jesus foi, como Jesus deixou o exemplo. Como tantos outros personagens bíblicos que lutaram também contra a vaidade e conseguiram ter vida humilde, vida simples, vida dependente de Ti. Então nos ajude nessa nossa luta também. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Até o próximo Pensar Hoje. Obrigada pela sua companhia. Obrigada por ouvir com tanta paciência as coisas que eu tenho pensado. E eu espero que te ajude de alguma forma. Um grande beijo. Fique com Deus. Renove suas forças para prosseguir.